Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um Aceita Pix. Hoje eu estou recebendo aqui uma convidada mais do que especial, que tem muito conteúdo, acredita em muita coisa, tem um propósito de vida e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dela e a trajetória dela. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui com você e uma alegria também, né? Porque a gente bate tanto papo às vezes. Esse vai ser gravado. É isso aí. E aí, eu fiquei muito honrado com a vinda da Roberta Simões para cá, de ter aceito o convite e abrir um pouquinho do que ela tem feito e sobre a vida dela, tá? Mas antes da gente começar o assunto, vamos para a nossa frase do dia. E a frase do dia tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? Então, a frase do dia é: honestidade não é virtude de poucos, é a base de quem tem propósito, tá? Então, é o que eu sempre falo, você nunca perde por ser honesto, tá? Isso aí. Feito? Isso aí. Feitíssimo. Então vamos lá. Mesmo. Roberta Simões. Eita. Quem é Roberta Simões? Ai, meu Deus, que pergunta. É melhor perguntar pro meu terapeuta. Não sei se ele vai conseguir responder. Ai, Roberta Simões. Eu sou mãe dos dois homens mais lindos desse planeta, o Vitor e o Fernando. Sou casada com o Marcos há muitos anos. Não vou falar, senão vocês vão adivinhar a minha idade. Eu sou presidente hoje do diretório do Partido Novo, né? Tenho o meu podcast, tenho o meu programa no YouTube e faço comentários também na Jovem Pan News Campinas, no rádio, às quintas-feiras. E que mais? Tem um monte de coisa aí, né? Tem muita coisa, tem bastante coisa. Durante o papo a gente vai perguntando, vamos perguntando. Só falei pra você não pergunta a senha do banco, o resto você pergunta o que você quiser. Maravilha. Roberta, fala uma coisa pra mim. Você é sempre animada, sempre criativa, e isso vem muito da sua formação? Acho que sim. Ó, você tá bom. A minha formação é moda, né? Então, assim, eu escolhi... Eu desde pequena eu desenhava muito. Eu sempre gostei muito dessa coisa de desenhar, ilustração e tal. Aí eu comecei a fazer desenho de moda e acabei fazendo faculdade de moda. É uma maneira, eu vejo assim, os meus testes vocacionais todos davam para comunicação. Eu fui lá para moda, que eu acho que é uma maneira de expressão, né? Com certeza. Não fiquei muito tempo nessa área, não, porque eu mudei muito, sabe? De casa, mudei de país, mudei de cidade e acabei não atuando muito na moda. Mas, de uma certa forma, tem uma ligação, sim, a moda, a expressão, a criatividade, a alegria. Você sabe que será? eu tive uma pessoa que trabalhou comigo na Ecoala, na agência de marketing, que ela era formada em moda. É? Né? E hoje as faculdades, a base de comunicação e de moda acaba sendo a mesma. Exato. Então são matérias técnicas que mudam. Sim. Né? Mas sim. a base de comunicação acaba sendo a mesma. Você sabe que o meu curso envolveu muito a parte de costura mesmo, que nem era o meu forte, assim, né? Eu gostava muito da parte de ilustração, história da moda, essas coisas todas, mas foi muito bom aprender isso também, né? Porque eu ficava na minha zona de conforto também, né? A criação é um pouco minha zona de conforto, né? Então... também aprender a executar aquilo tecnicamente, porque eu detesto matemática. E eu tive que, você for pensar, né, você costurar uma roupa, cortar, né, medir e tudo mais, é uma engenharia, né? É puro número. Aprendi. E aí dentro disso, você é mãe? Eu sou mãe. E em que momento você foi para a rádio? Para a rádio, boa. Eu vou mudar um pouquinho aqui, acho que talvez você me pergunte sobre isso. Eu comecei, o meu contato com a rádio foi por causa do meu ativismo político, porque eu fui de
do movimento de rua, e depois acabamos, eu digo, as pessoas que saíram desse movimento, que não estavam satisfeitos, acabaram fundando um outro movimento, que era o Decola Campinas. Tá. E através do Decola eu fui chamada na rádio para poder fazer comentário e tudo mais. E foi muito legal, porque eu fui na Jovem Pan, né, com o Maciarelli e o Thanos, e naquele dia eu falei o que eles tinham, que me perguntaram lá, o assunto que era, e eles falaram, você não vai ficar mais um pouquinho? E eu acabei ficando até o final do jornal, né, e fizemos uma super conexão, amizade, adoro os meninos de lá. E aí eles me chamaram outras vezes, então foi assim, quer dizer, foi a parte de comunicação que se uniu com essa questão do ativismo político. Achei estranho falar ativismo político, mas assim, a opinião política. Você começou o podcast falando de um valor importantíssimo, né, que é a honestidade. Eu, pessoalmente, o que me levou a essa atuação na política são os valores. São os valores envolvidos, e que eu via que eu falava, gente, se a gente não pegar esse touro pelo chifre, alguém vai pegar. E aquilo me incomodava, e como te falei, tenho filho, você olha para esse país, você vê, gente, o que nós vamos deixar para esses filhos, né? Então foi assim, foi a política, o rádio, enfim, um podcast também, já estou falando muito, Não, pode ir pelo falando. Amor de Deus. Estamos aqui para isso. Vou fazer um podcast inteiro. Mas eu comecei a fazer lives também na pandemia, que também foi evoluindo para isso, para o podcast que tem hoje, enfim, mas é isso. E quem te conhece sabe que você defende ali afinco os valores, né? Eu defendo. E aí, como é que foi isso, ter essa defesa e ter o lado político? Né? Isso, porque hoje você falou que você está num partido. Eu tô. No Novo. Tô no Novo. E aí, como é que foi essa junção de valores até chegar onde você está? Como é que vai ser essa construção do Novo na região? Assim... Novamente, são valores sim. E quando eu conheci o Partido Novo, é até interessante, porque eu fui pré-candidata, tá? Eu fui meio por experiência, não foi um desejo, eu acabei declinando a candidatura, mas quando eu ia falar pelo Novo e no Novo, né, eu falava, gente, o que o Novo tem que é parecido comigo? Na verdade, os valores que o Novo defendia não eram do Novo, eram meus, entendeu? Meus. Liberdade de expressão, né, o livre mercado, o defesa da vida, mesmo dentro do ventre, hoje em dia a gente bate mais firme nisso. Então não tinha nenhuma novidade para mim ali. Eu escolhi o Novo porque eu acho que é o partido, olha, a gente costuma dizer, o PSOL e o Novo, de um lado da balança e o outro do outro, são partidos que defendem ideologias, são partidos ideológicos. Então, o Novo é claro, quando você olha ali, as pessoas que estão ali, você sabe o que elas defendem, né? O pessoal também, para mim é o lado da luz e da sombra. Não preciso dizer qual que eu acho que é da luz. Mas assim, mas é verdade, eu acho que é isso. Então, todo o meu envolvimento com a política e também com o partido foi em função desses valores mesmo, né? E ainda falando de política, essa vontade de fazer acontecer, tem alguém na sua família que é político ou isso foi desenvolvido sozinho? Não, gente, não tem. Não tem ninguém, não tenho político na família, não. Eu tenho um pai, bem italianão, carcamano, que ele é muito bravo. E ele é muito cheio de defesas de valores e tudo, mas fora isso não tenho ninguém. É engraçado isso, né? Não, porque normalmente quando a gente fala de política, sempre tem algum parente que estava na política, que foi arrastando. Não. Inclusive outras pessoas que passaram já pelo podcast, que tem a história com política, é sempre o vô, o pai, né? E o seu caso é diferente.
né? Então, em que momento que você falou assim, eu vou realmente lutar pelo que eu acredito? Eu não posso te falar, porque assim, eu não tive essa... eu não acordei para isso, assim, política, não acordei. Eu morei fora, tá? Eu estudei fora, né? Eu fiquei 6 anos ao todo, eu morei nos Estados Unidos. Os primeiros 4 anos que eu morei lá, essa experiência, ela me fez olhar para o Brasil de uma forma diferente. Eu acho que todo mundo que está fora do país consegue enxergar melhor o país. Então, eu sei, quando eu estava lá, eu falava, gente, eu adoro os Estados Unidos, tá? Minha segunda terra, assim. Mas eu falo, gente, mas o Brasil não é pior. O Brasil, assim, é um país maravilhoso, com recursos maravilhosos. Por que a gente não dá certo, não dá mais certo, né? Então, acho que isso foi uma coisa que foi me alimentando. E eu quis voltar para o Brasil. É engraçado, por 2 vezes, né? Eu fiquei em Illinois, ali meia hora de Chicago. Eu voltei para cá, aí eu tive meu filho, eu voltei para os Estados Unidos de novo e vim grávida de 8 meses do meu 2º filho. E todo mundo falava, nossa, Roberta, mas você não vai querer ter filho aqui? Eu falava, não, gente, eu quero ter filho no Brasil. Eu queria estar perto dos avós. Eu não tinha essa intenção, apesar de gostar muito de lá, eu não tinha essa intenção de criar filhos dentro da cultura americana. Eu preferia assim, enraizar meus filhos dentro da cultura deles e dos valores. E aí depois tudo bem, eles, né, têm toda a liberdade de poder também morar em outro país. Mas eu acho que talvez, você está me perguntando uma coisa, nesse ponto, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, não, gente, a gente tem que fazer esse negócio dar certo, né? É difícil, mas assim... É difícil. É difícil, mas aí eu comecei e eu não percebi, eu acho que naquele momento de 2015 ali, com Dilma, aquela coisa toda que começou a envolver muito a sociedade, começou a estar muito envolvida, eu também me envolvi. E foi a partir dali mesmo. Mas não foi um plano assim, sabe? Não foi nada planejado. E aí, falando em política, a gente tem muito... Eu até comentei que o ano que vem a gente tem eleições. Sim. Né? E Copa do Mundo. E Copa do Mundo. E feriados absurdos. E um monte de feriado. Oh, meu Deus. E aí eu vejo um cenário com os jovens, que tem muitos jovens que eles não sabem como votar, em quem votar e para onde eles olham, né? Para que tipo de partido, ou tipo de político, ou tipo de ideologia, ou valores. Né? Então eu vejo os jovens bem perdidos em relação a isso. Né? E como é que você vê essa questão dos jovens dentro desse meio político? Você tem alguma dica para que eles possam olhar? Procure um político ou um partido que tenha a ver com os seus valores, siga na rede social, veja em site, eu não sei o que você, como comentarista política e dentro do Novo, pode orientar esses jovens. Não, bom, primeiro que eu tenho muita pena, duas coisas. Eu tenho pena dos jovens, porque eles são educados hoje em dia para ter um certo viés político que é para a esquerda. Então, dentro das universidades, das escolas, mas hoje em dia está cada vez mais cedo essa influência, né? Então, assim, para que eles se interessem pelo assunto, eles têm que desbravar. E você sabe como é que é jovem, né? Eles não querem estar muito fora do ambiente deles, parecer muito diferente e tudo mais. Então, esse é um ponto que eu acho sério. Agora, eles precisam fazer isso, senão eles vão ser eternos escravos ideológicos de professores né? E o que eu acho que mais vou falar de direita, né? Na direita a gente preza é a liberdade de expressão e de pensamento. Então eu não vejo ninguém feliz, Leandro, que não seja quem é, que não exerça aquilo que veio para exercer, né?
E o jovem também tem isso, essa paixão. O que eu acho para os jovens? Primeiro que tem os partidos, normalmente, eu vou falar pelo Novo, tá? O Novo, ele tem o grupo que é o de jovens, o Novo Jovem. Então, são jovens que estão lá, atuantes, com outra literatura que você não vai encontrar nas universidades. Então, assim, eles debatem, discutem ideias, livros, autores, que você não vai encontrar ali na universidade. Então tem um programa para jovens no Partido Novo, que eu acho que é interessante. É difícil para o jovem se expor. E outra, é difícil para o jovem argumentar. Então ele precisa estar preparado, ele precisa estar no ambiente dele. Então procure sim jovens que tenham conteúdos e que você acha que você simpatiza mais, né? Então eu acho que é isso. Primeiro, procurar grupos de jovens que debatam ideias, ideias diferentes, inclusive. Porque o que a gente vê hoje em dia dentro da universidade é que não tem espaço para você questionar. Né? Se você quer questionar um autor socialista, ou enfim, com viés mais de esquerda, é massacrado dentro da universidade, dentro da escola mesmo. Né? Então, eu acho difícil, mas precisa procurar e é fundamental e importante. Porque daqui a pouco, né? Eu não vou ter mais quantos anos para poder fazer, eu e todas as pessoas que estão ao meu lado. Então a gente tem que trazer essa juventude mesmo, e pelo bem deles e pela liberdade deles, né? Então acho que é bastante importante o jovem na política. E aí eu vou entrar num assunto que pode ser um pouco mais polêmico. A gente é acostumado. A Roberta, na política, mulher, num cargo, dentro de um partido. Como é que é isso na sua visão? Né? Porque assim, tem gente que fala, uma mulher não deveria tomar esse partido. Né? E como é que foi isso para você? Como é que é no dia a dia? Queira ou não, também na Jovem Pan você divide a bancada ali com os meninos. Você sabe que eu não tenho uma posição... Novamente, eu acho que... Eu prezo pela liberdade do indivíduo. Então, quer ele seja homem, quer ele seja mulher. E eu confesso para você, eu sou muito bem acolhida, bem tratada. O meu ambiente é um ambiente majoritariamente masculino. E eu vou te falar, não é porque a mulher não tem espaço, não, tá? É porque eu acho que é um gosto... é um gosto mesmo dos homens. A política, não que não tenha mulher que gosta de política, hoje em dia tem muita, né? Mas eu não vejo eu não vejo ninguém fazendo nenhum movimento contra a mulher na política. Eu acho que mulher na política, se ela quiser entrar, ela entra. Também no Brasil, né, gente? Então, assim, a gente vive num país que é complicado hoje em dia com o que você fala, mas né, uma democracia relativa, mas com relação aos seus direitos de liberdade de expressão, como mulher, não tem nenhum problema. Então, assim, adoro o ambiente. Eu em casa, eu tenho meninos, né? Então, eu estou muito acostumada com o ambiente. Eu me sinto muito confortável com o ambiente masculino. Eu gosto da objetividade do homem. Acho que a mulher tem características que na política são muito bem-vindas. Acho que a mulher é agregadora. Eu acho que a mulher tem essa coisa de mediar conflito melhor do que homem. A gente fala que mulher é vaidosa. Meu querido, homem é bem mais. A gente é com os cabelinhos da gente e tudo. Mas homem é muito vaidoso. Eu acho que a mulher nesse ambiente, quando ela entra, ela baixa um pouco, bota a bola no chão, entendeu? Então, mulheres que querem ir para a política, gente, vai para a política. Não tem nenhum problema acontecendo contra a mulher na política, não. Tem que ir. Só que assim, tem que gostar também, né? Esse ativismo, a mulher tem que estar na política, a mulher não tem que estar em lugar nenhum. Ela tem que estar onde ela quiser. Vai ficar até um clichê, né? A mulher tem que estar onde ela quiser. Mas é verdade, todo mundo tem que estar onde quiser, né? Só que ocupe seu espaço. Se é essa a sua vocação, ocupe seu espaço. Agora, se não for sua vocação... paciência também, vai
fazer outra coisa. Maravilha. Roberta, e agora vamos falar de versão beta. Ai, que delícia. Que é o seu podcast. Que eu adoro. E fala um pouquinho sobre o versão beta. De onde veio essa ideia? O próprio nome versão beta. Da cabecinha. Todo mundo falou, e o logo, eu adorei. Eu falei, então, da cabecinha. Essa é a minha relação com criação, com, sei lá, com a moda, enfim. Versão beta foi... eu comecei a fazer lives na pandemia. Como eu estava de pré-candidata do Novo, eu comecei a fazer lives com pessoas mesmo que estavam envolvidas ali no processo político e tudo, e conheci muita gente bacana. Eu fiz uma live com quem eu não esperava naquela época, que o Rodrigo Constantino, que estava no super alto, que para mim é um dos melhores analistas políticos, né, do Brasil e Estados Unidos, agora que ele está lá, mas enfim, excelente. Eu comecei a fazendo as lives, das lives depois eu passei para o versão beta, ele já é um projeto mais antigo, que você vai me perguntar agora, quando, não sei que ano que foi isso, 23, por aí. Eu fiz um ano do versão beta, e aí nós tiramos do ar. Eu tinha muito conteúdo político, e aí nós tivemos saiu o Bolsonaro, eu tinha muito conteúdo de direita também, saiu o Bolsonaro, entrou Lula e teve toda aquela confusão de censura e tudo mais. Aí eu dei uma acalmada, mas aí eu voltei agora, felizmente, porque eu adoro, eu gosto, o que eu mais gosto é que eu vejo todas essas pessoas que eu entrevisto, eu vejo alguma coisa que elas podem transmitir que eu acho que é importante, né? Então, assim, eu sou muito feliz para poder trazer esse conteúdo para o público, e é uma maneira, eu acho que é uma maneira de educar também, né? É uma maneira de valorizar aquilo que eu valorizo, né? De dar espaço para aquilo que eu acho importante falar. Então, eu gosto e eu adoro essa parte de comunicação. Você me perguntar, eu te falei, né? Os meus testes vocacionais dava comunicação. Comunicação. Eu não vou fazer comunicação. O que eu ia fazer? Eu não sabia muito bem, né? Aí fiz moda, que também é uma coisa que eu gostava. Mas a comunicação eu acho que é o que me dá mais satisfação pessoal mesmo. E aí, falando em versão beta, onde que as pessoas podem acompanhar? Eu vou perguntar para você. O Versão Beta, ele é um programa que é transmitido na Rádio Jovem Pan News Campinas, no 100,3 FM, aos sábados a 1h. E depois, às 2h, ele vai para o YouTube, no @Versão Beta. E também na Jovem Pan, também na página da Jovem Pan, né? É isso. Maravilha. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Passa muito rápido. Né? A Roberta fala muito bem, gosta de falar muito. Igual eu, né? Tanto é que quando a gente bate papo, começa e não tem hora para acabar. Né? Mas eu gostaria que você fizesse considerações finais, tá? Para quem te acompanha, para quem quer te seguir. Para quem quer me seguir, me siga. Me siga, por favor, porque... Na verdade, é isso que eu falei. Eu acho que o programa Versão Beta é um espaço para a gente discutir, não discutir porque eu não discuto com meus convidados, mas para trazer conteúdos que são importantes para tudo isso que, pelo menos, eu acredito, né? Liberdade de expressão, a valorização da vida, valorização do indivíduo, do livre mercado, enfim, todas essas coisas... Da religião, hoje em dia, né, que é uma coisa que não é tão livre assim, né, mas a liberdade religiosa, o direito nosso de exercer a nossa fé, né? Então, assim, é isso que é o Versão Beta, e pode ir lá, né, clicar no sininho, subscrever lá, como é que é? Se inscrever no canal, subscription, E é isso, querido. É isso. E é uma dica para os jovens. Se alguém quiser alguma coisa sobre política, sobre lado, pode
acompanhar a versão beta. Pode acompanhar a versão beta e também tem o meu contato lá, se quiser falar diretamente comigo também, pode falar, viu? E quinta-feira, eu tô toda quinta-feira na Rádio Jovem Pan News Campinas também, dando meu pitaco. E com quem você divide a bancada quinta-feira? Com os meus queridos Marco Maciarelli, J. Thanos e Marcos Tasca. São 3 queridos amigos e... eu vou continuar falando, hein? Pode falar. Não, são 3 opiniões, a gente tem valores muito semelhantes, mas nós temos muitas vezes opiniões diferentes e a gente consegue conviver perfeitamente. Então, é um lugar que também vale a pena a gente ouvir, porque respeita vários posicionamentos, né? E é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente encontra alguém que tem valores próximos, mas visões diferentes, a gente sempre cresce e amadurece. Exatamente, exatamente. Precisa ter um campo pacífico, onde a gente pode ter o conforto de expressar o que a gente acredita, né? Tanto a gente como quem está com a gente. Maravilha. Roberta, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que você possa voltar mais vezes. Quando você quiser. Trazer outras coisas pra gente. Quando você quiser. Fique à vontade para voltar e trazer versão beta, falar de Jovem Pan News. Fique à vontade. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Bom, pessoal, esse foi mais um Aceita Pix. Espero vocês no próximo episódio.